Gênesis 2, 18 a 24. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E também Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 9. Amarrado que eu e Mateus. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Vamos para o 4 antes, por favor. Começa com o 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e das suas portas. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, queremos nesse momento pedir ao Senhor que essa palavra, Pai, possa entrar em nossos corações e que o Senhor fale para nós, ó Pai, através dela, para que possamos sair daqui, ó Pai, edificados com a palavra do Senhor e desejosos, ó Deus, de aplicá-la em nossa vida. É o que pedimos ao Senhor e agradecemos no nome santo de Jesus que morreu por nós. Amém. Amém. A família. Você sabe que eu já tive o privilégio de realizar algumas cerimônias de casamento, e para mim sempre foi um privilégio e uma responsabilidade também, porque quem realizou a primeira cerimônia de casamento foi o próprio Deus. Olha que responsabilidade e, na verdade, que privilégio, né? Que privilégio se realizar um casamento, o casamento que foi criado lá no jardim do Éden. Quando Deus assim criou o homem, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Criou a mulher, os casou ali mesmo e ali formou assim a igreja. Então a família é o primeiro projeto social e espiritual de Deus. Antes de qualquer instituição, Deus formou a família. E hoje em dia existe todo um sistema satânico que está tentando jogar contra a família criada por Deus. E por esse motivo, mensagens como essa, de vez em quando nós temos que falar para nós que somos casados, para reafirmar as verdades que Deus quer, mas também para os solteiros, para aqueles que ainda nem pensam se querem casar, porque são muito jovens, mas para que seja com carne na cabeça, colocado na cabeça, o dia que você resolver formar uma família, se casar, você está fazendo parte do projeto de Deus. Por que a bagunça existe hoje do mundo? Lá assim, essa violência, jovens assim caem em criminalidade, tudo desfeito, exatamente por quê? Porque a base é a família. E se a família está desestruturada, tudo está desestruturado. E a igreja é a família espiritual, mas as famílias, os lares de cada igreja, são a expressão dessa família de Deus. A família reflete o caráter de Deus. Você sabe que Deus Pai e Deus Filho têm um papel muito importante e tem um relacionamento importante.
Deus Pai, Deus Filho, eles são iguais, mas eles têm, assim, funções diferentes. Funções diferentes. E essas funções eles exercem de maneira harmônica. Então, é esse modelo que Deus quer para a família dele, para as famílias, assim, cada família, onde o homem é o cabeça, o líder, esse espiritual do lar, e a esposa, ela é o quê? Auxiliadora, como está no texto, auxiliadora idônea, capaz, em igualdade. O que existe são papéis diferentes, mas não importâncias diferentes. Interessante que isso se replica na igreja. Por que na igreja de Deus a liderança é assim feita pelos homens? Exatamente porque reflete a liderança que Deus está escrevendo nos lares. A igreja é uma assim, a igreja e os lares se reproduzem. A igreja é a família de Deus, ela deve ser refletida assim em cada lar. A origem divina, assim, da família vem de Deus. E por isso que a igreja, para ser forte, ela depende de famílias fortes. E por esse motivo nós precisamos estar sempre sendo instruídos sobre a vontade de Deus para as famílias. Tivemos ontem o encontro de edificação, ontem foi especial. Ontem os casais ouviram um pouquinho sobre a importância do perdão no casamento, como o perdão no casamento é importante. Enquanto isso, os solteiros ouviram sobre a importância de esperar. E esperar em todas as áreas. Por quê? Porque Jesus, quando a gente é convertido, ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado. E por isso toda reunião nossa nada mais é do que cumprir essa missão de Jesus, de nos orientar como Ele quer que nós vivamos. E você sabe que quando Deus nos orienta, nunca é para o nosso mal. Na realidade, quando nós obedecemos a palavra de Deus, a nossa vida aqui na terra é melhor. Não é perfeita, porque vivemos em um mundo imperfeito, mas é melhor, porque estamos obedecendo a palavra de Deus. A palavra dele sempre é para o nosso bem. Mas por outro lado, nós estamos nos preparando para habitar as regiões celestiais, onde aí sim haverá uma perfeição. Aliás, gosto de uma frase que o João falou há muito tempo atrás. Desse tempo lembra. Ele falou: às vezes nós pensamos que a igreja é o céu. Não é. A igreja está tentando fazer uma réplica. A igreja é o povo que é comprado por Jesus para ir para o céu. Mas a igreja ainda é um grupo de pessoas que estão sendo curadas, doentes, e estão sendo curadas pelo único médico que é Jesus. Amém. Na igreja todos nós somos doentes. Nós temos doenças espirituais, doenças emocionais. Estamos sendo curados pelo Senhor Jesus. E por esse motivo, de vez em quando, nós temos problemas com os outros, porque nós ainda não estamos assim curados. Você sabe que eu acho até engraçado, às vezes, nos acampamentos de 3 dias. Primeira semana, alguém lá na frente fala assim: ah, que maravilha, aqui é uma reprodução do que será no céu. É só passar algum tempo. É um que briga. Opa, obrigado. É um que briga por causa de um alojamento. É um que briga porque o pão não foi servido direito. É outro que briga. Depois de 3 dias, já está todo mundo indo embora. Sabe por quê? Porque não é, meus irmãos. Esperar que a igreja, esperar que a família seja exatamente aquilo que vai ser lá no céu, é ingenuidade nossa. Ao mesmo tempo, através da obediência a Jesus, nós vamos nos aproximando disso, vamos sendo transformados de glória em glória, até o dia que chegarmos assim lá no céu. Como eu falei, o Pai lidera com amor, o Filho se submete. Jesus sempre glorificou a Deus. Não havia, você pode ver que o relacionamento de Jesus e Deus Pai e Deus Filho, nunca havia lugar para inveja, essa disputa, porque os dois se comunicavam de maneira perfeita. E o casamento deve ser dessa maneira: amor, respeito, não competição. A mulher não deve competir com o homem, os filhos não devem competir uns com os outros, e muito menos com os pais, porque olha só o modelo que Deus nos deu. Colossenses
Mateus, capítulo 3, versículo 18 a 21. Colossenses 3, 18 a 21. Colossenses 3, 18 a 21. Olha os papéis que Deus colocou aqui. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Marido, que cada um de vocês ame a esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Mas olha só, tem todos os papéis, da esposa, do marido e dos filhos. Por isso que essa mensagem é para todos nós. Nem todos são esposas ou maridos, a maioria é, nem todos são filhos, e alguns são pais. Então, o papel, assim, do marido é o modelo. O marido é o modelo, o marido é o líder. Não é o líder como o mundo entende líder, como aquele que manda e todo mundo obedece, como aquele que dá ordem e é servido, é o rei da casa. Não é. O marido, ele é o modelo de serviço, o modelo de perdão, o modelo de diálogo, o modelo de, assim, tratamento. Dialoga com amor, serve e protege espiritualmente, pede perdão e lidera pelo exemplo. Sabe como assim, por que às vezes os filhos não querem saber? É claro que isso não é uma coisa absoluta, não quero aqui, ninguém se torne assim, eu fico pensando que é culpado, né? Fica com culpa. Mas às vezes os filhos não permanecem no Evangelho. Muitas vezes é decisão deles, claro, mas às vezes não vem em casa aquilo que deveria vir de exemplo de perdão, de liderança, de tratamento, de amor. O marido, ele é o sacerdote, o profeta e o pastor do lar. Jó capítulo 1, Jó é um exemplo, diz, não vou ler, mas Jó capítulo 1 diz que o Jó, ele se preocupava se os seus filhos tinham pecado. E por esse motivo ele orava pelos filhos. Ele oferecia sacrifícios pelos filhos. Pode ser que eles tenham pecado contra Deus. Então, em casa, todos os dias, marido e esposa devem orar uns pelos outros. Orar por seus filhos. Orar pela família. Orar pelas famílias da igreja. Algo que nós temos frisado aqui nessa nossa oração antes da mensagem, é que nós fazemos a oração aqui como modelo para que isso se reproduza lá em casa. Que todos os dias nós possamos assim estar orando assim uns pelos outros. Então, o papel do marido é protetor. Mesmo, por exemplo, mesmo quando uma família, hoje em dia é muito normal, a maior parte das famílias, marido e mulher trabalham, mas mesmo nesses casos, o marido é o responsável e deve assumir essa responsabilidade. Suprir a família, suprir com amor. Como é que o marido deve se esforçar para encher o tanque espiritual e emocional da esposa? Então, como é que está, mulher, como é que está o seu tanque? Como é que o tanque feminino é assim suprido? Palavras de elogio, palavras de reconhecimento. Às vezes fazer coisas que ela acha importante, você não acha, mas ela acha importante. Lembrar do aniversário dela, lembrar do aniversário de casamento, sair de vez em quando para algum lugar, fazer uma surpresinha, encher o tanque, falar para os outros e para ela o quanto ela é importante, as qualidades dela. Sabe por quê? Por que o marido tem essa necessidade? Uma coisa que toda mulher precisa é se sentir amada. E aliás, maridos, nós temos um modelo que é inalcançável. E é exatamente por ser inalcançável que Jesus coloca o modelo, que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja de tal maneira
que entregou a sua vida por essa assim igreja. Você sabe que às vezes conversando com casais, o marido geralmente, o marido quando ele resolve deixar o casamento, é mais difícil. Às vezes o casamento é ruim, mas o marido vai empurrando com a barriga. Tá bom, tá bom. Você sabe que, pelas experiências que eu tenho visto, o mais difícil é quando a mulher desiste do casamento. Por quê? Porque a mulher, o Pedro fala, a mulher é a parte mais frágil nessa parte. De às vezes chegar um momento em que fala, eu desisto. Quando a mulher desiste, é muito difícil reverter. Por isso que todo marido quer se ligar. De vez em quando, perguntar, e aí, como é que estão as coisas? E aí, onde eu tenho falhado? Abrir um diálogo. Está disposto a ouvir aquilo. Está disposto a ouvir com o coração, com o ouvido. É difícil, né? Como é difícil ser criticado. Vai levar a tua esposa para algum lugar e pergunta, fala! Se é para ver se você não vai falar. E ela não vai falar só coisas boas, não. Ela vai falar também aquilo que nós falhamos. E às vezes isso dói. Por esse motivo, o marido, com uma liderança espiritual no lar, vai cuidar da sua família e vai cuidar, inclusive, assim, dos seus filhos. O papel da esposa. Vamos ler mais um texto, Tito, capítulo 2, versículo de 3 a 5. Tito 2, de 3 a 5. Tito 2. Ok, obrigado. Do mesmo modo, quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A esposa é a companheira, é a parceira, não é inferior. Apesar da liderança espiritual. Você sabe por que hoje em dia essa bagunça existe? Porque o marido e a mulher ficam brigando para ver quem manda em casa. E na verdade ninguém manda em casa. Quem deveria mandar em casa é Jesus. O marido é o líder servindo. Mas a esposa, ela é o quê? A auxiliadora, a incentivadora, aquela que encoraja. Eu lembro de um professor de USPB. Acho que os mais novos não sabem o que é o USPB. Os mais velhos lembram, né? Renato, você lembra o que era o USPB, né? Organização Social e Política Brasileira. Era uma matéria que tinha na década de 80, não existe mais isso hoje. O professor do SPB dizia assim: mulheres, vocês não sabem o poder que vocês têm sobre a vida do seu marido. E é verdade. Uma mulher pode levantar o marido. É verdade. A pessoa fala, atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? Aí as feministas falam, não é atrás, é do lado, do lado, atrás. Mas tá bom. Do lado do homem, do lado de um homem importante, tem sempre, aliás, o feminismo. O que é o feminismo? É um pecado. Mas o feminismo é um pecado que veio por causa de um outro pecado, o machismo exagerado. A mulher foi oprimida pelos homens, a mulher tinha que ficar em casa cuidando dos filhos, e o homem aprontando, e o homem inclusive tendo outras mulheres, e ela tinha que aguentar aquilo. E como dependia dele assim, financeiramente, tinha que aguentar. Então o feminismo é um pecado que veio por causa de um outro pecado, que foi o machismo e a dominação assim, masculina. Mas eu estava falando da mulher. Eu costumo dizer, você sabe que a gente às vezes é valorizado e desvalorizado. A gente é valorizado e desvalorizado no trabalho, na escola, na vizinhança, com os amigos, com os conhecidos. Eu costumo dizer assim que um homem, ele pode ser desvalorizado em todo lugar, mas ele não pode ser desvalorizado pela sua mulher. Você quer derrubar teu marido? Desvaloriza. Fala mal, especialmente publicamente. Isso vai derrubar um homem. Então, a melhor maneira de uma esposa ajudar um homem é encorajando, aconselhando, estabelecendo um ambiente espiritual no lar, cuidando e administrando com sabedoria. Essa é a maneira. O homem ama a esposa, ou se esforça para amar a esposa, como Cristo amou a igreja.
E essa ideia de amar, na realidade a gente fala que Cristo ama uma boa igreja que morreu por ela. Na verdade, um homem dificilmente vai precisar morrer literalmente pela sua esposa. Eu diria, vive por ela, ao invés de morrer por ela. Vive por ela. Ao mesmo tempo, a mulher, ela respeita. A ideia de submissão bíblica é respeito. O pessoal não gosta da palavra submissão. É respeito. A mulher respeita o seu marido, como a igreja respeita ao Senhor Jesus. Respeito no sentido, você quer ajudar o teu marido a ser líder? Submete. Eu sei que nós vamos submeter meio devagar. Que a mulher está lá na frente e a gente está atrás. Toma o lugar dele. Ele está atrás? Para. Espera o tempo dele. Espera o tempo dele. Ajuda, administra, encoraja, elogia. Você vai ver. Marido, você vai ter. E uma coisa importante, o problema muitas vezes é que a esposa fica esperando que o marido faça a parte dele, para então ela fazer a parte dela. E mesma coisa o marido. Fica esperando que a esposa faça a parte dela, para então ele fazer a parte dele. Faz a tua parte. Eu gosto de um livro, Amor e Respeito. Eu até já dei esse livro para alguns de vocês. Esse livro fala que o casamento é um círculo, pode ser um círculo virtuoso ou um círculo vicioso. Qual é o círculo vicioso? O marido não ama a esposa, ela não se sente amada. Você sabe que esse negócio de se sentir amada é importante também. De vez em quando a minha esposa pergunta, você me ama? Eu falo, claro que eu te amo. Só que ao perguntar, isso mostra uma coisa, ela não sente tanto meu amor. Então a ideia, claro que a gente ama, mas às vezes precisa o quê? Comunicar mais, falar mais, agir mais, para deixar o tanque emocional assim. Então, o que é o círculo vicioso? O vicioso o marido não ama a mulher. A mulher, ao não se sentir amada, ela não respeita o marido. O marido, ao se desrespeitado, ama menos a mulher ainda. Ela se sente menos amada e vai se desrespeitar. E esse negócio fica assim, ó, vai aumentando, 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 que uma hora vai acontecer o quê? Pode acabar um divórcio. Como interromper isso? Um dos dois, especialmente se o casamento é em crise, um dos dois precisa cumprir o seu papel. A mulher decide, ou o homem decide, vamos colocar o homem, vai. O homem decide amar a esposa. Ela não vai retribuir com respeito automaticamente. Ela está acostumada a não ser amada. Ela vai até achar que ele está com alguma má intenção. Aí o marido vai e continua amando. Está mudando o ciclo. Está mudando. Uma hora a esposa, ou pode ser o marido, se for o contrário, vai responder com respeito. E ao ser respeitado, o homem vai se sentir com mais vontade de amar. E a mulher se sentir amada, ela vai querer respeitar o homem mais. E aquela roda vai voltando. Mas demora. Não é de uma hora para outra. É aos poucos. Mas tenha certeza. Se o marido ama a esposa, como Cristo amou a igreja, e se a mulher respeita o marido e faz a sua parte, independente da parte dele, uma hora esse círculo vai virar de círculo vicioso para círculo assim, virtuoso. Deixa eu correr aqui e falar um pouquinho dos filhos. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Você sabe que nem sempre os pais merecem que os filhos obedeçam. Às vezes os pais são incoerentes. Às vezes os pais dão ordens além daquilo que deveriam dar. Às vezes o pai fala para o filho, faz uma coisa e ele faz o contrário. Então os filhos devem obedecer aos pais no Senhor porque é justo. Não porque eles merecem, porque nem sempre eles merecem. Continuando. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo corra bem com você, que você tenha uma longa vida sobre a terra. Pois é. E depois vai falar dos pais. Como é que Jesus foi um grande exemplo para nós? Ele está falando isso ontem. Jesus, Deus encarnado. Jesus, criador de Maria e José, seus pais aqui na terra. Porque Jesus era Deus antes de descer na terra. E quando ele desceu na terra, ele continuou sendo Deus. Mas ele era o criador de José e Maria. Mas enquanto ele estava na terra, enquanto ele era filho, Lucas 2,52 diz o quê? Que Jesus se submetia aos seus pais. Meu Deus, se Jesus, que era Deus,
se submetia aos seus pais, quem somos nós para não fazermos o mesmo? Ou como fala aqui, honra. Ontem nós falamos para os jovens sobre a importância de esperar. Esperar no Senhor. Esperar na vida profissional. Esperar na vida emocional, em termos de namoro. Esperar para ter sexo somente depois do casamento. Esperar na vida profissional. E você sabe, jovens, quem vai ser o grande ajudador para você esperar, aprender a esperar? Seus pais. Seus pais. Ouve pelo menos seus pais. Pensa no que eles estão falando. Analisa se eles não estão certos. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que eu já dei aqui também, já dei ontem também. Eu lembro que quando eu tinha 86, eu tinha 13 anos. Arrumei o meu primeiro emprego. E, por causa, resumindo, que eu não vou contar toda a história, eu arrumei um emprego, eu estava ganhando salário, aí ganhei meu primeiro salário. Cadê a Ju? Não está aqui hoje, mas eu até falei com a Ju. E aí, Ju, como é que foi receber o primeiro salário? Ela falou, foi tão bom. Eu falei, pois é, foi bom receber o primeiro salário. Primeiro salário. Só que aí meus pais não conseguiram arrumar escola para mim. E eu tinha que parar, eu ia parar de estudar assim, quando nós trabalhamos, eles falaram assim, você vai parar de estudar. Não, você vai parar de trabalhar para estudar, porque o estudo na sua vida futura é muito melhor. E olha que lá em casa era uma pobreza, que meu salário ia ajudar muito. Mas meus pais me obrigaram a parar de trabalhar para estudar. Foi a melhor. Quando eu penso nisso, se eu não tivesse obedecido, a minha vida hoje talvez seria muito diferente e pior do que a vida que eu tenho hoje. Pois é, filhos. Pai e a mãe às vezes falam, não faz isso, ou faz aquilo, olha, não toma essa decisão dessa maneira, pensa bem. O pai ama tanto que quer, o pai e a mãe querem o melhor dos filhos. E um filho obediente, e um filho que vai assim, ser abençoado, é o filho que ouve os pais. E muitas vezes, assim, além de ouvir, obedece. Então, o papel dos filhos na família é obedecer e honrar os pais. Ao mesmo tempo, continuando lá, eu vou ter que correr, porque o meu tempo está acabando. Efésios 6, em seguida, no próximo versículo, Mateus, por favor, ele diz, e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. O texto de Filipenses fala para que os filhos não fiquem amargurados. E sabe como o filho fica amargurado? Quando os pais cobram dos filhos aquilo que nem eles fizeram, nem eles fazem. O pai cobra do filho, olha, tem que ser firme na igreja, por exemplo, e o filho não vê isso na atitude assim dos pais. Os pais cobram dos filhos, tem que ser honesto, e os filhos veem a atitude de desonestidade assim nos pais. Então, é esse tipo de coisa que faz os filhos ficarem o quê? Ficarem assim, irados e desanimados. Uma das coisas, eu lembro de uma família lá perto de casa, em que a mãe cobra sempre que a filha tire 10. Só 10. E se não tira 10, é uma briga. Modéstia à parte, eu fui um aluno que eu tirei muito 10, viu? Eu até podia cobrar José os 10 para dele também. Mas, na verdade, às vezes os pais nem eram tão bons na escola e ficam cobrando dos filhos aquilo que nem eles fizeram. Eu falo para o meu filho, o que eu quero que você passe. Claro que 10 é importante, vamos celebrar. Mas o que eu quero é que você passe. E uma coisa importante que os pais devem dizer sempre para os filhos, quando os orientam a fazer o que é certo, olha, eu quero que você faça isso porque eu te amo, porque é melhor para você, que vai te livrar de enrascada. Muitas enrascadas eu me livrei porque eu obedeci meus pais. As enrascadas que eu entrei porque eu não obedeci. Mas uma coisa que eu sempre digo para José, eu te amo, independente das decisões que você tomar, certo ou errado. Eu nunca vou concordar com as decisões erradas, claro, mas certo ou errado, você sabe que eu sempre vou te amar. Olha só, uma das características, está falando de presbíteros, uma das exigências de Jesus
para uma pessoa ser um pastor da igreja é que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pois é. Se nós queremos servir na igreja de Deus, nós que somos assim, que temos família, a gente precisa primeiro governar a própria casa. Quem não vive Cristo em casa, não pode servir bem fora de casa. Se eu não represento, se eu não me esforço para ser um seguidor de Jesus na minha casa, meus filhos vendo eu falando a verdade, com integridade, com respeito e especialmente reconhecendo quando erro. Que os pais vão errar, lamentavelmente vão errar. Isso não é demérito. O demérito é errar e achar que está sempre certo, ao invés de chegar no filho e dizer: filho, me perdoa, porque essa minha atitude foi incoerente, foi assim, errada. O lar, o Paulo Botânico aqui fala isso, o lar deve ser uma pequena igreja. O que é a igreja de Deus? A igreja de Deus não é esse prédio. A igreja de Deus somos nós. Nós somos a igreja de Deus. Só que cada lar deve ser uma miniatura da igreja de Deus. Como? Na leitura bíblica, na oração e na maneira como um trata o outro. A maneira como às vezes os vizinhos veem você tratando assim a esposa, filhos, etc., representa a igreja de Deus. Como trata os pais, a maneira como você trata os seus pais, representa a maneira como Deus deseja que a igreja se mostre. Nós não vamos ler esse texto, mas Josué 24:15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que isso não seja apenas um chavão, virou um chavão na verdade, virou um clichê, mas que isso seja uma realidade na nossa vida, em que nós e a nossa casa, todos juntos, marido, esposa, filhos, seja uma equipe onde todo mundo está tentando assim servir a Deus. Servir a Deus, como eu falei, daquela maneira. Nós não somos perfeitos, não existe família perfeita, a igreja é perfeita porque é Cristo, mas a igreja é formada por pessoas imperfeitas, as pessoas que estão em processo de crescimento, e o maior crescimento que nós temos é quando reconhecemos as nossas próprias imperfeições. Como é importante? Quando falamos para o filho, falamos para a esposa fala para o marido. Ontem no encontro, gosto muitas vezes do que a mulher fala. Ela reconhece publicamente algumas coisas que ela fazia e que ela tem se esforçado. Eu aplaudo de pé uma pessoa que faz isso. Porque nenhum de nós somos perfeitos. A gente tenta ser perfeito, tenta se esforçar, mas todos nós falhamos. E reconhecer que falhamos e pedir perdão é a base. Princípios para fortalecer uma família: servir juntos, perdão e diálogo, nunca dormir. Eu não vou ler ainda tempo, Efésios 4:26 diz: não vá para a cama irado, nunca vai dormir por brigado. Assim, princípios espirituais, prioridades bíblicas. Mas eu quero finalizar, na verdade, com alguns apelos. A família é reflexo de Cristo e da igreja. Maridos amam, esposas respeitam, filhos obedecem. 8 apelos para os pais com relação aos seus filhos. É para você, pais. Eles devem ver que estar reunido com os irmãos em Cristo é uma grande alegria e não um fardo. Uma grande alegria. Quando eu estou reunido com os meus irmãos em Cristo, vou estar reunido, os filhos devem ver. Não, hoje, de novo, reunião de quando? Culto dominical, que vontade de não ir. Mas os filhos precisam ver que é uma grande alegria. 2, os filhos precisam ver seus pais em casa, inclinando a cabeça em oração, e não apenas nas reuniões da igreja. Teus filhos veem você orando em casa? Ou eles veem você orando e lendo a Bíblia só quando está reunido com a igreja? Eles precisam ver seus pais lendo a Bíblia em casa e ouvindo assim bons programas bíblicos. Eles precisam ver seus pais se tratarem com bondade, amor, carinho e respeito em casa. Às vezes o filho vê o pai em casa e a mãe em casa, aí trata os irmãos bem, beijinho. Às vezes o irmão fala um troço lá e a pessoa aguenta, responde com bondade, e em casa é só na base da supetão, da grosseria. Pois é.
Os filhos não podem viver essa incoerência. Devem observar benevolência em casa com os pais, ajudando aquelas pessoas que precisam, que estão com necessidade. Número 6, precisam ver seus professores da escola dominical ensinando de forma entusiasmada a lição bíblica e os pais valorizando os professores e pregadores da igreja. 7, eles precisam ver as pessoas chegar nas reuniões, mesmo às vezes com problemas de saúde ou quando o tempo está ruim. Quando o tempo está, aliás, semana passada, tempo ruim, estávamos aqui acho que quantos 20, eu acho. E número 8, cuidado com a crítica em casa aos irmãos, cuidado com a crítica aos irmãos em casa. É um tiro no pé. Todo mundo critica. Sabe por quê? Todo mundo é criticável. Eu conheço a maioria de vocês. Eu tenho alguns elogios que eu diria de alguns de vocês, mas também acho que todos vocês teriam motivo para criticar. E a recíproca é verdadeira em relação a mim. Mas sabe o que é o tiro no pé? É os filhos verem os pais falando mal da igreja, falando mal dos irmãos. Chega aqui, irmão, aí dá um abraço, um beijo. Aí em casa está falando mal. É um hipócrita, é um fingido, é isso, é aquilo outro. O filho cresce e a cabeça dá um negócio. Que coisa estranha, né? Lá na igreja, aquele amor assim, aquele fulano lá que vive malhando aqui, mas na igreja está abraçando, beijando. Que coisa estranha. Que os filhos vão crescer? Pensando, a igreja é um lugar de hipócritas, de gente fingida, que assume um papel quando está lá reunido com os irmãos, mas no dia a dia não tem nada a ver esse papel. Eu já fui em algumas casas, criança pequena, de 3, 4 anos. Eu já fui em casa em que a criança pequena olhava para mim e abria aqueles sorrisos. Aí eu pensava, nessa casa os pais devem falar bem de mim. Mas eu já fui em casa e que chegava lá, o filho olhava assim, ó. Eu falei, aqui deve ser malhado bastante. Pois é. Quando você critica a igreja, critica os irmãos, os seus filhos, você está dando um tiro no pé da sua vida espiritual e da vida espiritual dos seus filhos. Porque pode ser que lá na frente eles desistam da igreja, porque pensam que a igreja é um lugar de hipócritas. E a igreja não é um lugar de hipócritas. A igreja é um lugar de gente fraca, gente pecadora, gente que falha, gente que fala uma coisa e depois se arrepende, gente que chora diante dos seus próprios pecados. Isso sim, para você que está nos visitando, você não vai encontrar perfeição no nosso meio. Você vai encontrar só Jesus perfeito. Amém. Mas você vai encontrar um grupo de pessoas desejosos de ser como Jesus é. Josué 24:15. Que a minha família seja uma igreja de Jesus em miniatura, e juntos habitemos as regiões celestiais na volta do Senhor. Amém.